semanas a gente conversando sobre obesidade, sobre emagrecimento, balão gástrico, um assunto que está muito badalado, né? Muitas estrelas, inclusive, colocando e chamando a atenção das pessoas. E o número de perguntas foi muito grande, e especialmente com relação a crianças, hoje que se tornou um problema no país, a obesidade infantil. Mas nós vamos deixar para tratar das crianças em uma outra oportunidade, viu, doutor? Vamos falar dos adultos por enquanto. Uma primeira pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, olha, a pessoa pergunta se tratamento com balão é uma cirurgia. Não. Não é cirurgia, Diana. É uma técnica muito simples, realizada exclusivamente por endoscopia, ou seja, a prótese ela é introduzida exclusivamente pela boca com o paciente dormindo. Assim como numa outra situação, o paciente vai fazer um exame. Nessa situação, ele vai utilizar o aparelho de endoscopia para fazer um tratamento, tanto para colocação quanto depois de 6 meses ou 1 ano, fazer a retirada do balão, sem cirurgia. E quanto tempo demora se colocar, fazer esse procedimento do balão pela boca? Deve ser cirurgia geral, não é isso? É uma sedação, não é anestesia geral. Sim, não é uma cirurgia, não é uma anestesia geral. Não. Na verdade, é uma sedação leve, tá certo? Nós sempre temos o cuidado de ter o auxílio de um anestesista no procedimento, mas é uma sedação leve e consciente, tá certo? Ela demora a colocação em torno de 20 a 30 minutos, incluindo um exame que é feito na hora do aparelho digestivo, para ver se o paciente não tem nada que contraindique o procedimento, não é mesmo? Uhum. E no ato da retirada, depois de 6 meses ou 1 ano, como eu falei, o paciente ele faz a retirada no mesmo tempo aproximadamente. E, como eu já estou falando disso, além de não ser um procedimento cirúrgico, é um procedimento totalmente reversível. Ou seja, assim que a pessoa atinge o peso, né, ou ela atinge o tempo que ele pode ficar com a prótese, ele é retirado também por endoscopia. Agora, é diferente então da cirurgia? O que eu gostaria de dizer que cirurgia, redução de estômago é outra coisa. É outra coisa. Qual é essa diferença, doutor? Bom, a diferença, como eu disse, primeiro, a simplicidade da técnica, ou seja, o balão ele é bem mais simples de ser realizado. Em segundo lugar, o risco, né, do procedimento, tá certo? O procedimento do balão, ele é praticamente o mesmo risco de uma endoscopia, tá certo? O da retirada também é o mesmo risco de uma endoscopia, enquanto da cirurgia existe um risco cirúrgico mais elevado, não é mesmo? Basicamente as diferenças são essas. Existem diferenças também quanto à indicação dos dois procedimentos, não é mesmo? Uhum. Todos os dois procedimentos eles têm critérios assim, pessoais, né, que tem que ser avaliados, né, e podem ser utilizados em determinadas faixas de índice de massa corpórea. O que é importante é fazer a avaliação correta com o seu médico para ele poder determinar qual que é o melhor tratamento para você. Quer dizer, ter sempre um acompanhamento para saber se a pessoa vai ter que fazer uma redução, fazer lá, colocar o balão. Agora, a pessoa emagrece em média quanto? É possível fazer um índice desse, doutor? Estimativa? Uma estimativa? Bom, o que os estudos mostram, Giana, é que o balão de 6 meses ele faz a pessoa perder entre 15% e 25% do peso e o de 1 ano cerca de 25% a 30% do excesso de peso. Mas, como todo tratamento de obesidade, inclusive o da cirurgia também, existem variações pessoais que são determinadas por várias coisas. A ingesta calórica que a pessoa vai fazer durante o tratamento, não é mesmo? E também o compromisso dele em atingir aquele resultado. Ou seja, existem algumas coisinhas que nós, da equipe médica e nutricional, indicamos o paciente a fazer, e o resultado vai depender do compromisso dele. Mas, assim, Diana, pra você ter ideia, você não tem ideia a felicidade de um paciente que passa por um procedimento desse. Ou seja, eu tive um caso recente, um paciente que ele precisava emagrecer para fazer uma outra cirurgia, tá? Uma cirurgia ortopédica, não tinha condição de fazer. Ele colocou o balão, deve ter uns 3 meses aproximadamente, teve essa semana, ele colocou o balão com 230 quilos. Tá 230 quilos? Ele agora já perdeu 40 quilos, retornou no médico, já está assim, programando de fazer um procedimento que ele não tinha a menor chance de fazer. Ou seja, ele estava excluído do tratamento ortopédico dele.
e agora ele já está vendo uma luz no fim do túnel em 3 meses. Quer dizer, no final de um ano, com certeza ele vai atingir o objetivo dele, tá certo? Que eu creio que ele deva perder 50, 60 quilos e vai fazer a cirurgia ortopédica para voltar a andar. Agora, doutor Mauro, o senhor comentou outro dia sobre a questão de índice de massa corpórea. Certo. Mas vamos tentar explicar melhor isso para as pessoas, o seguinte, como é que é essa relação? Uma pessoa que tem, por exemplo, 1,75 m de altura, está pesando 100 quilos, não é? Como é que se calcularia isso, por exemplo? Bom, o índice de massa corpórea é uma medida, né, uma tabela que a Organização Mundial de Saúde utiliza para classificar o grau de risco da obesidade da pessoa, ou seja, o risco dela adoecer, não é mesmo? Esse cálculo é feito da seguinte maneira, eu vou ser mais específico, Sim. tá? Você pega o peso da pessoa em quilogramas e divide pelo quadrado da altura em metros, tá certo? Certo. Isso vai dar um número que ele varia entre 15 até 60, 70. Então, entre 15 e 25, o IMC ele é considerado pessoa saudável. De 25 a 27 ela tem sobrepeso, 27 a 30 obesidade leve, 30 a 35 obesidade moderada, 35 a 40 obesidade severa, de 40 a 50 obesidade mórbida, que é a que tem maior chance de adoecer, e acima de 50 o superobeso, que é esse camarada, como esse paciente que eu tive, né? O risco de adoecer é assim, enorme, IMC acima de 50. Então cada um tem que fazer seu cálculo, repetindo, é o peso em quilogramas sobre o quadrado da altura em metros. Certo. E aí a pessoa descobre lá e vai. Isso E é a IMC. partir de quanto do IMC é indicado o balão gástrico? A partir de 27, o Carlos Viana. O que acontece é o seguinte, o balão intragástrico hoje ele é liberado pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária para pacientes que têm dificuldade de emagrecer e têm sobrepeso, ou seja, ele é mais seguro do que várias medicações que foram proibidas por aí. Então, idoso pode colocar e não pode tomar, por exemplo, inibidor de apetite, tá certo? Uhum. Criança com acompanhamento do pediatra e indicação, que já tentou outros métodos, tá certo? Também pode fazer o tratamento. Então, é uma técnica reversível, praticamente... O prazo máximo é de 1 ano, doutor? Atualmente, sim, tá? Nós temos mais de um tipo de prótese, tá certo? E o prazo máximo das próteses disponíveis hoje no Brasil são de 1 ano. Essa, inclusive, é outra pergunta aqui. A pessoa disse que o médico falou que tem que se analisar que tipo de balão seria o ideal. Tem vários tipos, então? Isso, exatamente. No Brasil nós temos vários tipos de próteses, tá certo? Todas elas são utilizadas mundialmente há pelo menos 10 anos, tá certo? E mais recentemente chegou ao nosso mercado a prótese de 1 ano, que é uma prótese que permite mais tempo para o paciente atingir sua meta. Nós temos atingido alguns resultados muito expressivos em termos de perda de número de quilos com essa prótese. E ela, além disso, é uma prótese que você pode ajustar o tamanho. Em vez de 6 meses, nós temos que, quando precisamos prolongar o tempo, trocar a prótese, não é mesmo? Então isso envolve um custo maior para o paciente. Agora, doutor, o que leva uma pessoa a engordar mesmo, a chegar a 230 quilos? É um comportamento, é uma disfunção? Na origem de toda essa gordura, o que está? Diana, como eu falei da outra vez, não sei se vocês recordam, é uma questão complexa demais. Assim, para chegar num nível de obesidade tal, a pessoa com certeza tem que ter algum comportamento compulsivo. E além do tratamento com balão, cirurgia, ou o que seja, não é mesmo? Ela tem que fazer um tratamento com equipe multidisciplinar, ou seja, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, preparador físico, endoscopista ou cirurgião. Deve ter um clínico de suporte. Então nós aprendemos isso ao longo desses 15 anos trabalhando com balão. O médico endoscopista é peça fundamental no tratamento, mas ele não pode ser o único envolvido no processo. O paciente tem que fazer um tratamento de reeducação e nós temos que incluir os colegas nesse tratamento. Os resultados são espetaculares. Que coloca o balão, a pessoa perde o peso, mas se ela não retira aquilo que a motivava, vamos dizer assim, a engordar, não tem jeito, depois de 1 ano ela volta. Quem trabalha sério com balão, nós conhecemos vários colegas, né? Eles sempre têm sucesso quando é uma equipe multidisciplinar, né?
o índice, inclusive, de reganho de peso cai demais. Ou seja, o paciente tirou o balão e continua mantendo o peso, porque ele está inserido dentro da realidade do tratamento daquela equipe. O tratamento dele, se ele quiser permanecer em tratamento para controle do peso o resto da vida, ele vai continuar, só que sem balão. Então, isso é muitíssimo importante, saber que ele vai estar assistido. O doutor, tem um outro pedido aqui, que é o seguinte: o senhor detalhasse melhor a questão de obesidade e diabetes. Tá certo. E nessa questão do emagrecimento, é possível a pessoa controlar o diabetes emagrecendo? Sim. Olha, essa, inclusive, foi campeã, viu? Bom, nós sabemos que nós temos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, normalmente, é o diabetes juvenil, ele aparece na juventude. E o diabetes tipo 2, que é aquele que é mais comum no adulto, ou seja, por certo tempo o metabolismo cai, a pessoa começa a engordar e ela vai se tornar diabética. A glicemia, o pâncreas não consegue secretar o tanto de insulina que a pessoa precisa. Além disso, existe uma resistência dos tecidos adiposos, musculares periféricos em aproveitar a glicose, ela começa a sobrar no organismo. Então, o emagrecimento, ela faz com que a pessoa ela diminua a secreção de insulina, tá certo? E ela passa a, digamos assim, manter a glicemia mais controlada. Então, o passo principal do tratamento, seja com balão, cirurgia, etc., do paciente que tem diabetes, ele tem que emagrecer do diabetes tipo 2. Então, o balão, nós temos tido muito sucesso no controle do diabetes desses pacientes, justamente pelo fato de estar pode curar o diabetes? Pode curar, ou seja, o paciente pode ficar sem uso de medicação, apenas com controle dietético e novos hábitos. Logicamente que eu vou te falar, né? Todo caso tem que ser individualizado. Claro. Não é mesmo? Tem que passar pela avaliação. O mínimo que ocorre é suspensão ou redução de dose de medicamento. Né? E existem pacientes que suspendem o uso de medicações. Bem, são 4h38. Vou agradecer a presença mais uma vez do Dr. Mauro Giacomi. É médico especialista em endoscopia digestiva, é especialista nos Estados Unidos, é hoje uma referência nessa questão do emagrecimento aqui em Belo Horizonte, do acompanhamento. O site dele é o cronosendoscopia.com.br, está disponível lá para que você possa fazer suas perguntas também, cronosendoscopia.com.br. Posso passar o telefone? Vou passar o telefone aqui, 3384-3771. 3384-3771, para que alguma outra dúvida sobre essa questão do uso do balão intragástrico possa ser resolvido. E doutor Mauro voltará conosco muito breve. Muito obrigado, doutor Mauro. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Viana, sim. Só ressaltar que o médico indicado para essa situação é o endoscopista. Então, procurar também o site da nossa sociedade, sobed.org.br, tem um indicador profissional e vocês vão estar todos bem assistidos. Ok? Muito bem. Vou repetir o telefone do Dr. Mauro aqui, 3384-3771. 4h40, volto já.